Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre integral com funções fracionárias. Funções fracionárias são funções onde eu tenho uma fração, um quociente, ok? Então, aqui, ó, a gente pode observar nessa aqui que eu tenho um polinômio no numerador dividido por x. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? Do jeito que tá aqui fica complicado, então eu posso quebrar, tá? Em três frações. Então, vai ficar x ao quadrado sobre x, porque o x ali, ele é denominador dos três termos do numerador, mais 3x dividido por x, tá? Pegando o segundo, e o último, que vai ficar mais 1 sobre x dx. Agora, o que eu posso estar fazendo? Aqui, ó, eu tenho x ao quadrado dividido por x, eu posso fazer essa divisão, tá? Vai me sobrar x, então a minha integral aqui, ela vai ficar integral de x. Nessa segunda aqui, opa, aqui é x, tá? Não é 3. Então, eu posso dividir, porque eu tenho ó, 3x dividido por x. Eu posso fazer essa divisão de x dividido por x, que vai me dar 1. 3 vezes 1 vai ser 3. E aqui eu não tenho como dividir, então vai ficar mais 1 sobre x dx. Então, o que vai acontecer? Eu já fiz, já saí, consegui eliminar minha fração, porque já complica um pouquinho. Então, agora eu vou fazer minha integral. Integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2. Lembrando que eu tenho expoente 1 aqui, eu somo 1 e divido. Integral de 3, que é uma constante, vai ficar 3x. E a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Por que do módulo? Porque não pode ter do valor negativo, ok? Mais a minha constante. Então, aqui, ó, eu calculei de forma simples, fazendo um pequeno ajuste da minha função, a minha integral. Ok? Bom, agora se eu tiver aqui, ó, a integral de x sobre raiz de x. Bom, aqui eu preciso pensar, primeiro, que eu não consigo fazer integral com símbolo. Então, vai ficar x elevado a meio. Eu vou transformar minha símbolo de raiz, potência fracionária. Aqui eu tenho, se eu usar potência, eu tenho que uma divisão, eu vou conservar minha base, que é x, né? X no numerador, x no denominador. E vou subtrair os expoentes. Então, aqui eu tenho 1 menos meio dx. Aí, eu tenho 1 menos meio, vai ficar só meio. Então, vai ficar x, a integral de x elevado a meio dx. Agora, aqui eu tenho, assumir meu polinômio. Posso estar pensando em fazer o quê? Somar 1 aqui no meu expoente e dividir por ele. Meio mais 1 vai ser 3 meios. Então, eu vou ter o quê? X elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Aqui eu tenho uma divisão de polinômios. Então, a divisão de polinômios eu faço o quê? Conservo a primeira e inverto pela segunda. Então, vai ficar 2 terços e vou multiplicar por... Aqui eu já posso colocar dentro da raiz. Vai ficar a raiz quadrada de x ao cubo. Por potência, eu posso abrir aqui em x ao quadrado vezes x. Então, vai ficar 2 terços. Potência de novo, tá? Eu posso abrir em duas raízes. Tá? Isso daqui eu fiz por potência. Aqui eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, vai ficar 2 terços vezes x, que multiplica raiz de x mais uma constantezinha ali, ó. Então, aqui eu tenho a minha integral. Se eu não quiser usar por potência aqui, ó, o que eu posso fazer? Uma outra maneira. Usar o inverso do denominador. Então, vai ficar x, que multiplica x elevado a menos meio.
Aí aqui eu vou estar somando os expoentes. Então eu posso, que é exatamente, na verdade, uma outra forma de eu estar escrevendo essa parte anterior. Se eu esquecer que eu posso fazer a divisão. Então eu vou usar a potência ou na divisão ou na multiplicação. Aqui eu já usei a divisão. E aqui a gente usa para multiplicação. Então eu posso pensar de uma forma quanto a outra, ok? Mas eu tenho que fazer aqui para quê? Para eu reduzir minha função e ficar apenas x elevado a meio, ou raiz de x. E aí, a hora que eu resolvo, eu vou chegar nesse finalzinho aqui, ó. Ok? Vamos lá. Mais um aqui, ó, onde que eu tenho frações nos dois termos. Então, aqui 1 sobre x eu já tenho direto, tá? Que vai ser ln de x. Mas eu posso fazer o quê? Essa fração aqui, usar o inverso. E elevado a menos x dx. Aqui meu ln vai manter ln de x mais a integral. Integral do expoente, eu sempre mantenho esse expoente. É a única integral que não se altera. Dividido pela derivada do expoente. Então, a derivada de menos x, menos 1. Mais a constante. O que eu tenho aqui, ó? Regrinha de sinal. Mais e menos vai me dar menos. Então, vai ficar como? ln de x menos e elevado a menos x, mas a constante. Ou eu posso escrever como voltar no meu original. Então, seria ln de x menos 1 sobre e elevado a x mais a constante. Então, eu posso deixar minha resposta assim, ou deixar minha resposta dessa forma, ok? E aqui eu saí com duas frações também. Bom, no caso aqui eu também tenho, ó, duas fraçõezinhas que vai ficar como? Eu posso pegar aqui esse 3, tá? E fazer assim, ó, 3, 1 sobre x dx, mais 2, esse 2 também pode ser da minha integral. Esse x ao cubo aqui, ó, eu posso usar o inverso, vai ficar menos x elevado a menos 3 dx. Essa primeira, eu já sei que é ln de x, porque é 1 sobre x, quando eu derivo, tá, ln vai dar 1 sobre x, então vai ficar 3 ln do módulo de x, mais 2, aqui eu vou estar usando um polinômio para estar integrando, então vai ficar x elevado a menos 3, mais 1, menos 2, dividido pelo expoente, que é menos 2. Aqui o meu ln se permanece, então vai ficar 3 ln do módulo de x. Aqui eu posso simplificar. Então, esse mais com esse menos vai ser menos. Então, aqui eu tenho menos. X elevado a menos 2, eu já posso, tá? Pensar que eu tenho aqui, ó, 3 igual a 3 ln do módulo de x menos 1 sobre x ao quadrado. Por causa desse menos aqui, fica 1 sobre, mais a minha constante. Ok? Então, ali é uma funçãozinha simples, tá? Mas são todas com frações. Bom, se eu pensar uma outra, bom, puta, que vocês vão falar assim, agora já começou a complicar, né? Mas mesmo assim é simples, por quê? Eu tenho aqui, ó, a diferença de quadrados. Então, eu posso usar a fatoração. Então, aqui eu posso fatorar. Fatorando, eu vou ter o quê? X menos 2, que multiplica x mais 2, dividido por x menos 2. O que eu posso fazer aqui, ó? Vim aqui, ó, e simplificar, porque esses termos aqui são iguais. X menos 2 dividido por x menos 2 é igual a 1. 1 vezes x mais 2
Então, vai ficar x mais 2 dx. Bom, aqui vai ficar como? Já posso fazer uma integral, então vai ficar x ao quadrado sobre 2, porque eu tenho 1, eu somo 1, divido pelo expoente, mais 2 vezes o x, porque quando eu tenho a constante, aparece a variável na frente. Mais a minha constante aqui. Então, essa daqui vai ser o quê? A derivada dessa função aqui, ó. Ok? Então, eu argumento. Há outras maneiras da gente fazer essa integral, porém, a gente pode usar esse argumento, que eu estou simplesmente fazendo o quê? Ajustando a minha função. Da mesma forma que quando a gente faz, se eu tiver polinômio numerador e denominador, eu posso estar fazendo, abrindo em 3 ou 4, ou quantos termos eu tiver em fração, ok? Espero que tenha gostado. Bons estudos!